A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Bom, aqui quem vos fala é a Luana, né? Eu tenho 28 anos. E eu vim aqui em meio comunicar algo que Deus tem feito na minha vida, né? Eu diria um testemunho, né? Um testemunho grande, mas vou contar só o resumo para não aumentar de longa duração, né? Porque eu acredito que o meu deve durar uns 4 horas, 3 horas, não sei, né? Porque quem contava testemunho era minha mãe, né? E aí, como diz, para geração em geração, até eu começar, né? Tinha que pedir para Deus me dar força, né? Antes de contar um testemunho, primeiramente gostaria de agradecer a Deus, né? Pela oportunidade de estar aqui, né? E o que Deus tem feito na minha vida é muito gratificante, né? Uma palavra para dizer que é bênção de Deus na minha vida. E aí, antes de eu contar, eu gostaria de estar lendo aqui no Igreja Arte, né? Que começou a fazer a parte da minha vida logo após o processo todinho que eu passei. Em Igreja Arte 3, versículo 1 ao 8, diz: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Glória a Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que te plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cortar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Glória a Deus, aleluia. Bom, um testemunho que eu tenho para contar eu senti que algo estava me incomodando, né? Falei assim, Senhor, vou contar o testemunho pelo menos até antes do ano acabar, né? Eu ia contar praticamente num dia, no início do mês, mais ou menos, depois do dia 9, né? Mas eu acabei ficando rouca, né, durante a minha voz, mas eis-me aqui. Bom, eu vou começar contando que vou falar de algumas partes, né? É muito forte pra contar um trem como isso. Porque já que pelo menos vai aliviar o testemunho que eu quero contar, ele é superação, fé e esperança. E eu espero que ele possa ter chegado até você, para que você não perca a fé em Deus. Que tudo, Deus fará tudo no tempo dele. Bom, quando eu nasci como uma criança normal, igual todo mundo. Claro, eu tô normal ainda, né? Mas sempre tem um teste do pezinho que mostra se a criança vai ter alguma doença no futuro ou não, né? Só que o meu nunca tinha mostrado. E eu lembro que ouvi falar que eu comecei a ficar doente desde que eu era muito nova, bebezinha. Mas quando começava a passar mal, eu ia pro hospital. Só que lá no hospital nunca mostrava o que eu tinha exatamente. Nem ultrassom, nem nada. Não mostrava nada. Então eu passava mal direto. Comecei a passar mal, era 30 dias no hospital, 15 dias em casa. E também comecei a ter convulsões durante os momentos que eu tive. E quando eu era muito nova, comecei a atingir algumas doenças, né? Que pode afetar algumas pessoas, que uma doença pode matar ou deixar sequelas, que for.
Mas quando eu tive, quando eu era muito nova, eu tive meningite, né? Aí o meningite começou a atacar no óculos do rim, né? E aí ele afeta. E quando descobriu a causa por que eu vivia internada, e nunca descobriram nada. E quando eu completei minha idade, aos 7 anos de idade foi decretada a renal crônica. Era 7 anos de idade, não 7 anos tipo 2006, 2007, 2008, não. Era 7 anos. E quando descobriu a causa, meu rim já estava alguns por cento, vamos supor no mínimo 10% de funcionamento. E era só um rim que estava funcionando, o outro tinha parado. Aí depois eu comecei a fazer diálise peritoneal em 2006, né? Aí diálise peritoneal era feita na barriga e era feita em casa, né? E durante o processo que eu fazia hemodiálise diálise peritoneal na época, eu comecei a ter muitas convulsões, né? Aí eu desmaiava nas escolas, eu desmaiava em casa. Aí eu sempre vivia internada, né? E aí eu fazia hemodiálise peritoneal até no hospital também. E quando foi, né? Eu comecei a ter meningite 2 vezes. Eu acho que na segunda vez começou a causar sequelas, né? A sequela, uma das sequelas que causou foi a minha fala, como vocês podem ver. Aí eu comecei a ter bronquite, não lembro exatamente a minha idade. E só. Aí, a última vez que eu fui internada, eu descobri que eu peguei pneumonia no hospital. Aí eu e minha mãe não tava num quarto só, que era só pra nós, né? E essa é a única lembrança que eu tenho. E quando eu fazia diálise peritoneal, já tava meio que querendo parar, né? Que não tava funcionando, né? E aí, em 2009, no hospital, o doutor Jonathan, na época, né? Eu agradeço a Deus pela vida dele, que sempre cuidou de mim com carinho. Me apresentou a sala que ia ter feito hemodiálise. Mostrou os pacientes, mostrou todo mundo, né? Um fazia no braço, outro no pescoço e tal, essas coisas. E aí, no outro dia, aí eu começava a ir para cirurgia, fazer hemodiálise, fiz cirurgia e comecei a fazer hemodiálise. Que era ter feito 3 vezes na semana. E aí eu fiz tanto cirurgia aqui, ó, essa marca aqui, ó, pra mim ter feito hemodiálise, mas às vezes não segurava. E aí o que causou também era fluxo artéria nas veias, alguma coisa assim, né? E eu só fazia no pescoço, e sobrou as marcas aqui, ó. Aí comecei a fazer, ó, aqui, ó. Dá pra ver aqui, né? Mesmo que a bruxa tampa alguma coisa, mas dá pra ver. E quando eu comecei a fazer hemodiálise, era de terça, quinta e sábado, né? Aí eu e minha mãe, quando a gente mudou aqui pro Cerrado, a gente mudou aqui em 2009. Aí a gente acordava 4 horas da manhã pra ir lá no ponto de ônibus, pra poder pegar o ônibus das 5. Pra estar no hospital até 6h30. E aí Deus tem abençoado, que abençoou uma van pra nós na época, né? Aí, mas mesmo que eu acordava 4 horas da manhã, a van chegava aqui na porta umas 4h30 mais ou menos. Né? De motorista na época era o Duro César, né? Eu louvo a Deus pela vida dele, que Deus abençoe que um dia nós possamos se encontrar para me agradecer a ele. E aí eu comecei fazendo hemodiálise, né? Chegava lá certinho, só que diálise peritoneal e hemodiálise a gente não pode nem beber água, né? Pensa numa sofrência, e aí tipo ficar sem beber água, a coisa mais triste do mundo. E quando foi em 2011, eu estava lá no hospital, né? Na máquina, deitada, fazendo hemodiálise. Uma mãe tinha recebido a ligação que o filho dela ia transplantar. Porque o que bateu na minha cabeça foi que eu ia fazer hemodiálise a vida inteira, né? Pra mim, eu pensava que não tinha opção. E aí, eu não sabia que existia transplante de rim. Eu não sabia, né?
E aí eu fui pedir pra minha mãe pra explicar, perguntei assim, mãe, o que é transplante de rim? Ela falou assim, o transplante de rim é que você vai receber o rim da pessoa que morreu, mas você vai viver uma vida normal, mas fora da máquina. E aí tá. Aí meu dia não chegava, eu tava fazendo hemodiálise normalmente. E a partir do início de 2012, ou 2011, que eu não me engano, eu comecei a ir pra São Paulo, começar a fazer o tratamento, né? Fazer exame de sangue, até cheguei a fazer hemodiálise lá em São Paulo. E aí, né, saí já passando mal, a gente chegava aqui em Goiânia em 2008, não, 2008 não, perdão, meia-noite, né? E aí na época era o pastor Luiz Carlos, né, da minha igreja aqui. Ele sempre buscava nós, eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da sua família, que Deus continue abençoando. E aí eu fazia hemodiálise lá em São Paulo só de vez em quando que ele fazia tratamento. E aí eu fazia aqui em Goiânia também. E aí, na metade de 2012, né, 2011 para 2012, eu voltei para peritoneal na barriga. Porque a veia tava meio fraca, tava querendo funcionar. E quando eu comecei a fazer hemodiálise, diálise peritoneal, eu passava mal direto. Aí eu cheguei a fazer diálise no hospital, né? Aí eu cheguei a fazer segunda a sábado, indo lá pro hospital pra fazer. Aí o trem não tava funcionando, voltei de novo pra hemodiálise. Fiz cirurgia, né? Eu tenho tanta cirurgia no corpo, até marca na barriga. E aí, eu voltei a fazer hemodiálise e a partir de 2012, eu comecei a ficar passando mal. E quando foi em 2012, eu recebi, minha mãe recebeu ligação que tinha um rim lá em São Paulo, 100% podia ser meu. E aí nós subimos um dia, né, conseguimos passar e fomos para São Paulo. E nós chegou lá, só sei que a gente chegou lá à tarde, né, que era o último dia que passava o último capítulo da novela Rosalinda, né. E eu cheguei lá à tarde, e aí eu fiz o exame, e aí eu fui pra sala da enfermaria pra mim ficar lá pra me operar no outro dia. Aí eu fui, né. E aí quando foi de manhã, 6 horas da manhã, me acordaram, fui tomei banho pra poder ir lá pro centro cirúrgico. E aí, antes de sair de lá, lá na sala de espera, o anestesista explica tudo como é que funciona a cirurgia do rim, quantas horas e tal e tal. E eu entrei na sala de centro cirúrgico, comecei a fazer. E quando eu fui lá, eu comecei o processo, né, transplantado de rim, minha mãe estava do lado de fora. E tá, fui transplantei. Recebi o rim, beleza. Aí eu voltei pra sala da enfermaria. E quando foi algum dia, eu ainda tava com catéter no pescoço, né? Porque só podia tirar se caso funcionasse, se caso o rim funcionasse, né? E quando eu comecei a fazer eu tava lá em São Paulo, passou alguns dias, de uns 15, 20 dias mais ou menos, a doutora Sueli, né? Eu agradeço a Deus pela doutora Sueli, né? Doutora Sueli, ó, obrigada pelo seu carinho, obrigada pelo seu cuidado, né? Que Deus continue te abençoando você e sua família. E eu espero que a gente possa te ver de novo, pra matar a saudade. E aí, eu e a minha mãe, nós tava numa sala lá, na enfermaria, na enfermagem, e a doutora chegou lá em nós duas, falou assim, mãezinha, eu tenho uma notícia não muito boa para dar pra vocês. Aí a minha mãe perguntou assim, o que foi? A Luana perdeu o rim. A partir do momento que ela falou que eu perdi o rim, parecia que arrancou um pedaço do meu corpo. Foi minha primeira vez que eu chorei, eu nunca tinha chorado antes. Chorei muito. E aí a doutora explicou a causa do porquê que eu perdi o rim. Ela falou que primeiro o rim era de uma criança de 6 anos. Aí o segundo foi
o refluxo ureteral. Eu sempre tive, e foi esse refluxo que às vezes não funcionava. Eu chorei tanto, mais tanto, que até cheguei a correr no hospital, me esconder de chorar, né? Porque eu nunca tinha chorado tanto na minha vida como aquele dia. Porque eu sei que o rim é importante, porque o que passa na sua cabeça, tipo assim, quando eu transplantar, eu nunca vou precisar voltar para hemodiálise. Porque eu tava tão feliz da vida, mas tão feliz para receber uma notícia dessa, foi como se eu recebesse uma notícia bombada, como se alguém tivesse morrido. E aí, mesmo lá em São Paulo, como se diz, eu tive que tirar o rim. E voltei pra Goiânia sem nenhum rim, né? E quando tirou, eu sei que eu cheguei a passar mal lá em São Paulo. Aí eu vim embora à tarde. Em 2012 eu voltei pra hemodiálise mais uma vez, como se nada tivesse acontecido. E quando eu voltei, passou alguns dias também, eu voltei pra peritoneal mais uma vez, porque a veia não estava funcionando. Voltei. Só que agora, quando voltei a fazer diálise peritoneal, eu fazia lá no hospital direto e passou pra segunda domingo. Porque eu não perdia peso, tava pesando demais. E quando, certo um dia, chegou, eu tava fazendo diálise aqui em Goiânia, tal da clínica, e aí a máquina começou a apitar. E aí os médicos foram lá, tentar arrumar um negócio lá do catéter, e comecei a ter uma parada cardíaca. E os médicos estavam me examinando, fazendo de tudo, me reanimando para mim poder viver. E era um caso complicado. E quando, a partir do momento, meu olho fechou, a minha mente voltou lá pra claridade, tipo assim, eu num paraíso, em paz, alguma coisa assim. Pensava que eu tava só, tipo, porque nada passou na minha cabeça além daquele lá. Porque parece que a alma tá do corpo da gente um pouquinho, depois volta em 3 minutos. E depois os médicos conseguiram me reanimar e eu voltei a continuei fazendo diálise peritoneal. E na época, eu quero agradecer a vida pela Marlene, né, a minha vizinha que mora aqui. A minha mãe e a Marlene se conheceram no hospital, nós também. E na época a Marlene estava grávida, trabalhava lá. E aí, toda vez que terminava diálise peritoneal, ela me esperava na porta, a gente ia vir embora juntas. Pra minha mãe que estava aqui em casa, para ela continuar aqui em casa. Aí minha mãe só me esperava no ponto de ônibus, umas 8 horas da noite. Nós chegava aqui umas 8 horas, umas 8h30. E aí eu voltei pra hemodiálise mais uma vez. E quando eu tava fazendo hemodiálise, eu passava mal todo dia. Todo dia, terça, quarta, quinta e sábado. E nós não podíamos beber água. Mas eu bebi água escondida da minha mãe. Porque, nossa, era uma sofrência, era uma sede danada. Eu esperava minha mãe dormir, aí eu tomava ela 8 horas da noite. Aí a minha irmã sabia. E aí eu chegava lá, vomitava. Aí a minha mãe perguntou assim, doutor, o que é isso? Ele falou assim, é água. Aí minha mãe falou assim, não, né? Não, falou, é água. Ele falou assim, né? Não. Ele falou, é água. Tá faltava ele a minha mãe batendo no doutor. E aí eu fui e fiquei fazendo hemodiálise normal, né? E só. E quando foi em 2013, junho de 2013, minha mãe recebeu ligação, né? Só que a mala estava pronta. E a minha mãe tinha mandado minha irmã lá pro Tocantins, porque não sabia nem o dia nem a hora que eu ia ter chamada para ir para São Paulo, né? Mesma coisa como a volta de Jesus, não sabia nem o dia nem a hora. Então, nós não sabíamos. E quando a gente estava no hospital, a minha mãe recebeu ligação, logo após o almoço. A Luda falou assim, mãezinha, tem um rim que pode ter 100% da Luana. E nós na época nós tínhamos van, glória a Deus, Deus é bom demais.
E aí o Júlio César, né, chegou, deixou todos os pacientes na sua casa. E aí a última fomos nós. Aí o Júlio falou assim, eu vou te parar aqui, eu vou levar você, deixar você no aeroporto. A minha mãe pegou a mala, nós entramos lá pra dentro. E entramos na van e deixamos lá e nos despedimos lá. Despedimos e tal. E aí eu fui pra São Paulo. E aí na burocracia que teve uma burocracia no mesmo dia que eu lembro, nossa, como se fosse ontem. O voo tinha ido. Aí a minha mãe falou assim, tava na fila e falou assim, não tem como arranjar outro voo não, porque a minha filha precisa transplantar. Aí a minha mãe causou uma confusão lá toda, falou assim, nós não estamos indo pra São Paulo pra passear, não, nós estamos indo pra São Paulo pra transplantar a minha filha. Aí nós conseguimos o voo. E era o voo do Viracopos, do aeroporto Viracopos de Campinas, em São Paulo. E pegamos um táxi até o Hospital do Rim. Chegamos lá e a médica falou assim, não vai nem precisar fazer o exame, porque já tem o exame dela tudo pronto. Agora só esperar amanhã para fazer cirurgia. E quando chegou no outro dia, acordei 6 horas da manhã, no costume, né? Pra tomar banho, até que ela tava pronta. Aí nós entramos numa sala de espera, a anestesista foi, explicou. A anestesista foi, explicou a situação, como é que funciona. E quando chegou, eu fui entrar pra sala de cirurgia, minha mãe tinha levado a Bíblia dela. Né? Daqui é a Bíblia da minha mãe, ó. Né? E aí a minha mãe foi e leu esse versículo do Eclesiastes 3, que marcou a minha história, a história da minha família. E quando a minha mãe leu, ela orou, falou assim, Senhor, eu não aceito voltar com a minha filha em Goiânia naquela máquina. Se o transplante der certo, eu quero que o senhor leve ela. Mas eu não aceito sofrer com ela lá em Goiânia naquela máquina mais uma vez. Aí a minha mãe saiu pra almoçar, né? Aí quando ela chegou lá, era umas 11h30 mais ou menos, 11h30, quase meio-dia. A minha mãe chegou lá e pensou assim, bom, o senhor levou minha filha. Depois que a minha mãe falou essa palavra, o médico que fez cirurgia em mim falou assim, a cirurgia da sua filha foi um sucesso. Antes de ele falar isso, ele falou assim, Deus é tão poderoso que a cirurgia da sua filha foi um sucesso. E quando eu saí da sala da cirurgia inconsciente. Eu não tinha consciência de nada, saí de lá inconsciente. Aí eu parei numa sala, não sei de onde, eu tenho que achar, tava escura. E tinha muita enfermeira à minha volta. Enfermeiros, médicos, até o dono do hospital foi lá verificar o que tinha acontecido. E sabe quando você tá num velório, você não tem muita gente à volta, é naquele tiro que eu senti. Mas eu tava tão inconsciente que eu não podia falar nada. E depois que a enfermeira colocou aquele negócio na minha boca, não sei que aparelho é esse que colocam para tentar inconsciente, a minha mente foi levada lá, foi elevada de novo. Aí ficou tudo branco, não tinha ninguém. Era tipo uma cruz, uma espada, para me viver ou morrer. Era uma luta muito grande para poder viver. E aí, como eu não podia falar nada, eu falei meu pensamento, falei assim, Senhor, não me deixe morrer. Aí depois Deus eu fui terminar de minha liturgia, eu acordei meia-noite. Meia-noite que eu acordei numa sala, tava eu e minha mãe, só sei que tava com minha mão amarrada, minha pé amarrado, porque eu não podia nem tocar na parede. E aí foi uma luta constante ficar com aquele ator amarrado lá, preso lá naquela cadeira, na coma. Aí no outro dia eu fui pra enfermaria.
Cheguei lá, a gente ficamos lá, né? Passava dias. Aí passou mais ou menos alguns dias, vou pôr uns 10, uns 15 dias mais ou menos, começou a doer minha barriga no local da cirurgia, né? Pra piorar tinha dreno, né? E tava doendo. Ele tava desse tamanho, ele tava desse tamanho. Pensa numa dor terrível. Era mais terrível que a gente fez você dormir. Aí eu chorava a noite toda, chorava. Falei assim, mãe, eu não aguento mais, essa dor tá ruim, tá doendo demais, tá um incômodo terrível. Aí, no outro dia, a doutora Suete chegou lá e falou assim, mãezinha, eu vou ter que levar... Vamos ter que fazer o ultrassom na Luana pra ver o que tá acontecendo, tá causando essa dor. Aí eu fui pro ultrassom no mesmo dia, né? Aí fui ultrassom, depois fui e voltei. Né? Eu tava de cadeira de roda porque eu não podia andar porque a dor tava insuportável demais. E depois que eu fiz o ultrassom, fiquei lá, passou uma tarde, a que hora, o resultado do exame saiu. A doutora falou assim, estamos com o resultado do exame. Eu falei, como assim? Mas tá rápido demais, né? Aí a doutora falou assim, bom, o que tá causando a dor na barriga da Luana, no local da cirurgia, tem muito sangue em volta do rim, muito sangue. Aí a doutora falou assim que não tem que ir lá, não tem tiro pra tirar esse sangue. Só que a gente foi mais tarde. E quando eu chegou lá, eu fui pro centro cirúrgico. Só que nesse dia, a minha mãe ficou presa dentro do elevador junto com a mãe do outro paciente. Né? Eu só escutava a voz dela, pra me chamar pelo meu nome. Aí eu perguntei assim, doutora, não vai tirar meu rim não, né? Ela falou assim, não, vai não vou só limpar o sangue. E aí eu fui, né, limpou o sangue e voltei. Aí passou um dia depois, eu fui começar a tomar um remédio, porque eu ainda tava funcionando, mas ainda tava com cateter no pescoço ainda. Aí eu comecei a tomar um remédio, a gente tá com imunossupressor. O nome difícil de decorar, né? Tomar um remédio. E aí eu comecei até me acostumar. E aí depois, passou alguns dias depois, me levaram para poder tirar o cateter no pescoço, eu estava acordada. Aí eu fiquei em São Paulo por 3 meses, na casa de apoio. Aí depois que nós transplanta, tem uma doença na barriga, né, pós-transplante. Passou alguns 3 semanas, o doutor falou assim que tinha uma doença na barriga, que tinha qualquer nome. Falou assim, pronto, pra doença desaparecer, sumir, vão ter que levar para fazer, tomar um antibiótico 7 vezes. Tomar um antibiótico por 7 dias. Eu tomava ela por 7 dias, mais 2 vezes por dia. 2 vezes. Mas naquela época de São Paulo tava tão frio, mas tão frio, parece que derreter igual um gelo. Ia ficar em frio igual um pinguim. E aí, passou uns 7 dias, a doença sumiu. Aí eu fazia o exame lá em São Paulo, toda segunda-feira pra saber como é que tava o rim, pra me voltar pra Goiânia. E eu cheguei em Goiânia, dia 24 de setembro de 2013. Aí eu não sabia o motivo do porquê que eu vivia internada. Eu até perguntei pra minha mãe também não sabia não. Agora que eu voltei, fui entender o porquê. Mas, esse que é o meu testemunho, né? Obrigado a Deus, primeiramente. Sem o Senhor não estaria aqui. E eu quero agradecer pela vida da minha família, né? Dos meus tios, da tia Elisandra, do tio Luiz, né? Bom, segundo, eu gostaria de agradecer a minha mãe, né? Deus levou minha mãe em 2019, mas a minha mãe lutou muito para que eu conseguisse o transplante. Não foi só ela, mas o doutor João também correu atrás de tudo. Porque antes de transplantar, o último catéter que tinha estava no femur da perna, né, na perna direita. O médico tinha falado assim, imagina, se passar para outra perna, a Luana não vai sobreviver mais.
E era só pelo milagre de Deus. Então, gente, esse que é o meu testemunho. Eu espero que essa história tenha motivado vocês. Que essa história pode levar aquelas que estão passando pela mesma situação que eu ficando na máquina em 4 horas. E que a sua hora vai chegar. Como te diz, tudo tem o seu tempo debaixo da terra. Tudo há um propósito debaixo da terra. Se não chegou, porque não é o seu tempo. O teu tempo vai chegar. Confie nele, porque Deus ele é contigo. O que eu passei não foi fácil, todo mundo sabe disso. Minha mãe, noite, de joelhos, orando, e agradecer aos irmãos da igreja do Areia Terra Central que oraram por mim, né? Agradecer, né? A minha irmã também tinha pedido para a turma todinha da sala orar por mim, porque eu já ia transplantar. Então foi uma luta, e depois a vitória chegou. E até aqui Deus tem me sustentado. Então eu tô 11 anos transplantada de rim. Há 11 anos atrás eu renasci de novo. Eu nasci de novo para a honra e glória do Senhor. E eu estou aí levando os louvores, onde Deus me mandar. Levando louvor, contando os testemunhos que eu passei a minha história. E agradecer a meus irmãos, Lucas de Jordano. Então foi uma luta muito constante, mas até que Deus tem abençoado. Mas mesmo apesar das internações, fazendo hemodiálise, Deus me deu uma nova família. Né? Da hemodiálise eu fiz a família, criei um grupo. E nós estamos lá conversando, interagindo, contando a história, compartilhando o seu trabalho. E o meu novo colega também, Marcos de Antônio, também transplantou recentemente este ano. Eu estou muito, muito feliz. E vamos orar para que 38 mil pessoas transplantam de rim. E que esse testemunho possa chegar nessa pessoa, que essa pessoa pode criar que a fé, que a máquina não é o fim, a máquina é o início, a hemodiálise é o início da sobrevivência das pessoas. Mas eu continuo orando pelos meus irmãos de rim, que todos vão transplantar em nome de Jesus, porque Deus vai dar esse renovo na vida deles. Eu quero agradecer ao Dr. Jonathan, né, que Deus abençoe ele, as enfermeiras, a enfermeira Cristina, a Alessandra, a Sara, a Gidleia, a Mandá, todas foram carinhosas comigo. Agradecer a doutora Jerusa, né? Então é muito grato de estar aqui. E eu consulto aqui em Goiânia a cada 3 meses. E lá em São Paulo a cada 3 meses na revisão. Então eu estou muito feliz onde eu estou hoje. Estou aqui transplantada, ouvindo louvores. E participando de eventos das igrejas. E Deus é muito bom. E a tua hora vai chegar. Crê, pega essa vitória na tua mão que Deus essa vitória vai chegar na tua vida, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, pela oportunidade. Obrigada, Deus, por estar aqui mais uma vez. Eu quero te agradecer, em nome de Jesus. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Coloque Deus acima de todas as coisas. Coloque Deus acima do relacionamento. Coloque Deus acima da tua família, que Ele vai entregar a vitória. Colocando Deus acima de todas as coisas, a vitória vai chegar em você. Amém? Tchau pra vocês.